Queridos irmãos, queremos saudar a todos com a paz do Senhor e desde já agradecidos também ao nosso Deus pela oportunidade que nos concede de chegarmos aqui mais uma vez pela sala virtual EBD, AD Candel. Meu nome é Samuel Borges e estamos aqui pela misericórdia de Deus para ministrarmos a lição 12 desse trimestre, né, que a gente continua com a temática aí até o fim deste mês, né, o Deus que governa o mundo e que cuida da família, onde temos tirado ensinamentos, né, dos livros de Ruth e do livro de Esther. E hoje a lição 12, ela vai nos trazer o tema, o banquete de Esther, denúncia e livramento, né? Há uns personagens principais, né, em torno dessa lição, como o rei Assuero, a Esther, o Amã, o Mardoqueu, né? E hoje vem essa lição em continuidade, né? Lição 12, com esse título, Banquete de Esther, Denúncia e Livramento. E essa lição também nos traz uma verdade prática muito importante para o relacionamento cidadão-autoridade, autoridade-cidadão, né? De modo que, diz assim essa verdade prática da lição, de que devemos reconhecer as autoridades humanas, né? Mas não podemos lhes atribuir poder acima do que elas têm. Há um Deus no céu, né? Essa lição ela vem trabalhando muito essa perspectiva dessa relação autoridade, cidadão, autoridade, né? E é muito importante que a gente entenda esse limite, né? Falamos em outras lições também anteriores, tirando reflexões, né, aprendizados para nossas vidas, aplicação para nossas vidas, em torno desse ponto, né? Por isso que essa volta à tona essa verdade prática dessa relação. Mas a título de introdução também dessa lição, né, é importante a gente lembrar a lição 11, o que é que nós vimos ali, né? Deus agiu para honrar Mardoqueu e o Amã ele foi humilhado, né? Aprendemos também que Deus altera cenários em favor daqueles que lhes obedecem, não é a favor de qualquer um, de qualquer forma, de qualquer maneira, né? Mas em prol daquele que lhes obedece, né? Então a lição 12, nós veremos o que? A maldade, né, humana, como a maldade humana recai, né, em cima daquele ou de quem a projeta, né? Não se planta jaca para colher maçã, de maneira alguma. A Bíblia nos ensina isso muito bem, pela lei da semeadura, né? Então o ponto 1 da lição, ela nos traz o banquete a pedido de Esther e a sua denúncia, né? Porque o que ela queria fazer, que era trazer uma denúncia contra o seu inimigo, que era Amã, e para isso ela convidou o rei, né? Correu aquele risco de ser recebido ou não pelo rei, né? No recôndito do palácio, mas ao ser recebida ela faz um convite ao rei para esse banquete, e ali é o cenário, o contexto onde ela vai fazer essa denúncia. Mas é importante que a gente entenda o que é uma denúncia, principalmente do ponto de vista da ótica do direito penal. É claro que a gente não vai adentrar muito didaticamente quanto a esse assunto, mas é importante que a gente entenda o que é uma denúncia, né? Que é um ato de acusação, uma incriminação, uma queixa, uma delação, é imputar a alguém uma falta ou um crime contra alguém. É basicamente isso, uma denúncia, e na hora oportuna nós vamos ver que Esther assim o fez, né? Com propriedade, com sabedoria, com prudência, como nós veremos no decorrer dessa ministração. Então, Esther denuncia o mal a Amã, e na verdade podemos dizer assim, à luz do estudo do livro, da lição, que efetivamente Amã era um mau caráter, né? E assim
ela o denuncia e o faz de maneira justa, né? Era uma denúncia procedente, né? Sim, procedente. E quem denuncia também tem que ter o ônus de provar, né? Por isso que é muito importante e merece cautela, cuidado quando alguém for fazer denúncia contra alguém. E no contexto dessa lição nós temos muito a aprender a partir desse exemplo da conduta de Esther em torno dessa questão de denunciar ou não denunciar, delatar alguém, fazer queixa contra alguém, muito cuidado com isso, né? Mas a verdade é que vamos ver que qual era a situação de Amã, né? Amã sai de casa para pedir uma ordem real para matar enforcado o seu inimigo, que era Mardoqueu. E na verdade o jogo vira, né? Ele volta para casa frustrado e ao mesmo tempo, logo em seguida, é chamado para o banquete e já vai numa situação um pouco temerária, né? Mas tinha que ir ao banquete porque era um convite real, né? Então o jogo vira e ele recebe ordem de honrar, né, publicamente a quem ele queria enforcar, né? É o que acontece. A situação que Amã foi entrando, como que diz aquele ditado, um abismo chamando o outro abismo, né? Aí ele retorna para casa e sua esposa e amigo já prevê a sua queda frente ao inimigo diante daquele contexto, aqueles acontecimentos, né? E Esther no banquete faz a sua revelação. E de que modo faz? Quando se reúnem para aquele banquete, a convite, que ela faz o convite ao rei, como também a Amã, que de certa forma, na linguagem de hoje, era como que um primeiro-ministro, né, no Império Persa, né? E ali com firmeza, sem arrogância, ela denuncia Amã ao rei Assuero, né? E ela fez de que forma? De maneira certa, na hora certa e para o poder legítimo que era o rei, né? Esther sabe prudentemente, ela revelou a sua origem também ali nas entrelinhas, a sua origem e pediu também pela sua vida e do seu povo. E aqui a gente precisa tirar 3 lições desse momento na vida de Esther, daquele momento angustiante da sua vida, como também contra Mardoqueu, contra o povo judeu, naquele contexto histórico do Império Persa, né? Que lições nós temos aqui a aprender? De que a retidão e a justiça são virtudes que Deus honra. E Esther, como Mardoqueu, estavam se conduzindo assim. Nós vimos isso nas vidas tanto de Mardoqueu como de Esther, né? Estavam lutando pela sobrevivência, estavam lutando contra o inimigo, mas de forma digna, de cabeça erguida, sem mentiras, sem enganos, sem astúcias, mas tudo pela a verdade, né? E aí nós vemos a sede também insaciável pelo poder e prestígio leva à autodestruição. Isso vê aí na figura do Amã. Isso foi lhe sucedendo, acontecendo, e nós vamos ver o fecho final dessa lição. E há uma reflexão interessante em torno dessa questão do poder, né? Alguém disse o seguinte: quando o poder do amor for maior do que o amor pelo poder, o mundo será outro, né? E a gente sabe dos percalços que causa o amor ao poder, a ganância pelo poder, né? E a gente vê isso todo dia na história humana, à nossa volta, né? Como as pessoas amam o poder. E a gente precisa se guardar desse tipo de amor. Quando estiver no poder, como lidar com o poder, como liderar com o poder e assim por diante. Mas o ponto 2 da lição nos traz a fúria do rei contra a injustiça. Porque diante do que Esther revelou, gerou fúria no rei. E disse ela: porque estamos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e lançarem a perder. Esther 7:4. Mas antes a gente aprende que Esther jejuou, orou, foi prudente e corajosa, enquanto Amã foi muito vaidoso
no poder ao se levantar contra Mardoqueu e os judeus, né? E tudo por pura arrogância e ódio étnico. Quer dizer, estava se conduzindo por caminhos erradíssimos, né? E tropeçando, era um tropeço sobre outro a conduta de Amã, né? Então, Esté colocou o rei contra Amã, sim, mas falando a verdade oportunamente, e não fez por vaidade ou egoísmo, mas também a circunstância de Esté era viver ou morrer, ficar em pé ou cair em desgraça, né? Então tinha que lutar mesmo pela sua sobrevivência e de maneira altruísta, né? Também em prol do seu povo e seus contemporâneos, né? Judeus. E por isso, no livro de Esté 7, 6 diz assim: o homem, o opressor e o inimigo é este mau Amã, falou firme, sem temor, sem precipitação, no lugar certo para a pessoa certa. E daí causou a fúria no rei. E Amã estava já agora também começando a sofrer as consequências, né, do seu abuso de poder, da sua ambição, buscando glórias humanas, queria receber honras indevidas e controlar pessoas. Era isso que Amã queria, embora houvesse um edito real em torno dessa questão, mas Amã por uma questão, aliás, Mardoqueu, como também a própria rainha, por uma questão de fé, não atenderia aquele apelo, né, do que se esperava que se fizesse em torno da figura da pessoa de Amã. Mas aqui eu quero trazer uma aplicação, uma pergunta: como num mundo tão hostil e injusto, onde o poder e o dinheiro não deveriam andar juntos, ou seja, não deveriam se acumular porque corrompem, o que fazer? E a história assim o diz. O nosso conselho em torno dessa questão de não juntar as duas coisas, poder e riqueza, né? Poder e dinheiro, né? O ideal é que a gente, sempre que possível, oportunamente, ter o cuidado, a sabedoria de evitar concentrar poder e dinheiro, riquezas, num só lugar, ou em torno de um só indivíduo, ou em torno de uma só instituição. A gente deveria, como cidadãos, desde os primórdios dos tempos, bom seria que o homem tivesse tido esse cuidado, porque tem sido uma desgraça quando o homem reúne poder e dinheiro e, via de regra, não sabe como lidar. Infelizmente, a gente vê isso na individualidade humana, como também vemos isso no setor público, né? Então, duas observações breves também que queremos fazer aqui em torno do capitalismo e o socialismo, nesse dilema entre dinheiro e poder, porque nós também vemos em outras lições que o Amã, para fazer o que ele queria fazer, conseguiu o edito real, ele prometeu dinheiro ao rei. De certa forma, ele corrompeu o rei persa, Assuero, com a sua proposta, com suas promessas de fazer entrar recursos no tesouro real. Então eu quero trazer aqui também uma aplicação mais prática, né, para os nossos dias. O que é que nós vemos hoje? Esse dilema entre, por exemplo, o capitalismo e o socialismo, né? Entendemos que o sistema capitalista é um sistema econômico que produz riquezas como nenhum outro, mas ele tem sim uma tendência de concentrar essa riqueza na mão de poucos. Isso é verdade, é um lado negativo, né? Mas o socialismo propõe concentrar riqueza e poder no Estado, tolhe a liberdade individual, gera tiranos que tendem a se perpetuar no poder. Também ninguém pode negar essa lição da história entre essa relação aí, capitalismo e socialismo. Mas olhando nós cristãos para as Escrituras, o que nós aprendemos lá de Mateus 5, 6, é que é bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça, né? Porque serão fartos. E podemos lutar sim por um mundo melhor. E, entretanto, sabendo que fartos só seremos efetivamente um dia na eternidade. A gente pode lutar por um mundo melhor, mas sabemos que diante da pecaminosidade humana, da corrupção do gênero humano, pouco vai mudar, mas é o nosso dever lutar por isso e continuar com essa fome e sede de justiça. Mas como fazer?
claro, nos exercitar, né? Na prática do que é justo e correto, que é nesse sentido que Jesus orientava também buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E na medida que nós fizermos isso, certamente nós vamos nos enfileirar pelo caminho de praticar o que é justo, o que é correto, o que agrada a Deus, né? Procurar também ser justo com o nosso semelhante e assim fazer justiça em todos os sentidos e aspectos da vida, né? E aí Deus vai fazendo também justiça em nosso favor, apesar das injustiças, né? Muitas vezes em contextos desfavoráveis, né? Eu já tenho essa experiência de vida, como Deus cuida, como Deus trabalha, como Deus age para exercer justiça, né? Na vida daqueles que andam retamente e que se conduzem corretamente, né? E o Charles Spurgeon faz uma colocação muito rica, uma reflexão muito profunda no vigiar para não se corromper. Por isso que ele dizia, nunca permita que sua necessidade grite mais alto do que o seu caráter. Se muitos observassem esse princípio, dessa reflexão, muitos não se levariam, não se corromperiam tão fácil entre os homens uns com os outros, né? Mas, chegando aqui ao ponto 3 da lição, ela aponta para o grande livramento, o desdobramento de tudo o que aconteceu daquele banquete, daquela denúncia, quando a Esther aponta o mal a Amã. A verdade é que a reação física e verbal do rei Assuério traduziu o que iria já acontecer com Amã, né? E Amã vai para falar com Esther e até de maneira inapropriada e causa uma maior impressão, como que tivesse muito íntimo a ela, e logo vai caindo por terra, desmoronando todo o seu, digamos, império de arrogância, de vaidade humana. Ali foi desmoronando, e nos diz o trecho da palavra de Deus que logo cobriram o rosto de Amã. Por quê? Porque já estava óbvio que ele era um condenado. E, de acordo com a tradição dos reis persas, o rei já não olharia mais para o rosto daquele que já era um condenado, né? Por isso o seu rosto foi coberto. Mas o livramento veio de Deus para Esther, para Mardoqueu, para os judeus, porque os ventos mudaram em direção em favor de Esther, de Mardoqueu e do povo de Deus, né? E observamos também que naquele ambiente do poder também já se sabia que Amã havia fabricado uma forca para enforcar a Mardoqueu, e logo aquele eunuco chamado Arbona fez menção dessa forca, e de imediato o rei Assuério diz: enforca o Amã na forca, e foi o seu fim. Porque, como diz o ditado popular, o feitiço caiu sobre o feiticeiro, né? E nos diz assim a palavra do Senhor lá em Provérbios 26, 27, que o que faz uma cova nela cairá, e o que revolve a pedra, esta sobre ele rolará. Então, como conclusão aqui dessa reflexão em torno dessa lição 12, né? O banquete de Esther e a sua denúncia, o que é que nós concluímos, né? Que a aplicação nós temos, vimos que tanto Esther como Mardoqueu, como modelos de retidão e coragem, andando na verdade, honrando e adorando a quem realmente deveria fazê-lo, né? E Amã caiu pela sua vaidade e prepotência, como diz lá o Salmo 9, versículo 16. O Senhor é conhecido pelo juiz que fez ou que faz. Enlaçado ficou o ímpio nos seus próprios feitos. Isso se passou na vida. Isso aconteceu, se realizou na vida de Amã. Ainda no Salmo 94, versículo 11, nos diz assim: o Senhor conhece os pensamentos do homem que são vaidade. Enfim, Deus é especialista em dar livramento aos seus. Por isso eu concluo aqui, amados, queridos irmãos, amigos ouvintes, ainda trazendo um texto da palavra de Deus, e que o Espírito Santo se encarregue de aplicar melhor tudo aquilo que temos ministrado nessa oportunidade no estudo desta lição. Por isso nos diz assim
2 Timóteo 2,19 nos diz assim a palavra do Senhor: todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Sim, Deus é pelos seus, mas por aqueles que lhes obedecem. Então siga o caminho da obediência, de andar na verdade, como foi Esther, Mardoqueu, que nos serve aqui nessa oportunidade, citarmos como exemplo. Que Deus nos abençoe. Na Assembleia de Deus em Candelária, a prática de dizimar e ofertar transcende o aspecto financeiro, se tornando um ato de fé, obediência e solidariedade. Dizimar e ofertar na AD Candel é um ato de fé que sustenta a obra do Senhor, uma expressão de fidelidade a Deus e um ato de amor e generosidade para com o próximo. Essas contribuições, além de manter a igreja funcionando, impactam vidas por meio das missões e evangelismo, proporcionam cuidado aos idosos através do CIAD, ajudam os pastores no campo e mantêm o nosso quadro de funcionários. Não deixe essa obra parar. Contribua com amor por meio da maquineta que está na mão dos nossos obreiros, por crédito ou débito, por meio do QR Code fixado em cada banco ou através da nossa chave Pix 08 332 785 000101 em nome da Assembleia de Deus no Rio Grande do Norte. Realizada a sua contribuição, envie o seu comprovante para este WhatsApp que aparece aqui na tela e que Deus continue a derramar ricas bênçãos sobre a sua vida.